Olá pessoal! No vídeo de hoje eu vou falar sobre marcadores artísticos, aqueles à base de álcool como a Copic, que é a marca mais conhecida. Então, se você já usou uma canetinha à base de água, daquelas de material escolar, e tentou aplicar num fundo ou fazer um degradê, você provavelmente chegou à conclusão de que a cor não fica muito uniforme e que o papel começa a ser destruído pela tinta. Pensando nisso, foi desenvolvida a caneta à base de álcool, que permite se obter cores mais uniformes, além de ser especialmente formulada para que você possa fazer o degradê entre as cores. Como você pode ver, a gente pode partir de uma cor clara, acrescentar uma segunda cor mais escura e voltar com a cor mais clara por cima e conseguir uma transição suave entre elas. Quando você começar, você pode achar que não está conseguindo fazer a transição, mas em geral é porque é mais fácil de fazer o degradê se você não deixar a tinta da caneta secar no papel. Você também pode sobrepor cores, como em aquarela, por exemplo, usar um roxo bem clarinho sobre os tons de pele mais alaranjados para obter sombras desaturadas. Enfim, mas na verdade esse vídeo aqui não é exatamente um tutorial. É mais sobre umas alternativas à Copic, já que no Brasil ela é uma caneta tão cara, principalmente para iniciantes. E também sobre algumas dicas básicas que podem ajudar o iniciante. Então, vocês já devem ter visto aqueles kits da China em que você paga R$3 por marcador nos sets maiores. Eu testei duas dessas marcas, a Fine Color, a versão sem a ponta pincel dela, e a Touch New. Eu vou pôr uma foto com as cores que eu tenho. A área da Fine Color vai parecer estranha em termos de seleção de cor, porque muitas das minhas canetas já acabaram, já que eu tenho esse kit há vários anos. Ainda que eu use a Touch New, eu tive uns probleminhas com ela, de algumas pontas ficando mole. E não é só a pontinha, que às vezes fica um pouquinho mais macia com o uso, mas a ponta inteira perdendo a consistência. Então agora eu achei mais algumas só com a pontinha mesmo mais macia, e eu não sei se é de uso ou se elas estão ficando moles com o tempo. Além disso, todos os marcadores têm um cheiro químico, mas a Touch New tem um cheiro bem forte, o mais forte dentre as marcas que eu testei. Então, além dessas marcas, eu testei os kits da Sinoart e algumas cores da Le Plume. O que eu acho que funciona para um iniciante? Eu investiria num kitzinho maiorzinho da Fine Color, 36, 48 ou 60 cores, o que você preferir. Basicamente, adquira o seu arco-íris de cores para você descobrir quais as cores que você gosta, quais você usa, quais você não usa na sua arte. Se você tiver dificuldade em conseguir tons de pele que não sejam super saturados e alaranjados, com o seu kit da Fine Color, eu compraria os dois kits de tons de pele da Sinoart. Esses kits custam cerca de R$60 cada um deles sendo compostos por 6 canetas, o que já é um preço considerável, mas é bem menos do que o custo das Copics. Aliás, os kits vão estar nomeados um só tons de pele e outro tons de pele afro. Mas eu, em geral, independente da cor de pele da pessoa que eu estou desenhando, acabo combinando cores dos dois kits. Esses dois kits têm todas as cores que você pode usar na pele? Na verdade, não. Dependendo da iluminação, você pode usar muitas outras cores no rosto, mas ele é um bom ponto de partida para aprender a misturar um tom de pele mais natural com marcadores, e com o tempo você pode experimentar e incluir outras cores nos seus retratos. Se você estiver sentindo falta de cores específicas no seu set, você pode ver se tem algum kit da Sinoart que se encaixa nas suas necessidades. Eu nunca tive nenhum problema com esses marcadores e principalmente os sets de cor de pele eu uso bastante. Agora, quando eu queria comprar uma cor em particular, cores assim bem específicas, como um marrom desaturado ou um rosa mais vibrante, ou uma cor super clara, eu investi numa caneta da Le Plume. Ela custa entre R$12,60 e R$17 cada, varia de site para site. E está disponível em 143 cores. Você provavelmente vai achar algo que se encaixe na sua necessidade na paleta de cores da marca, além da ponta pincel da Le Plume ser muito legal de usar. E, em geral, essas marcas mais baratas que a Copic não oferecem essa opção de ponta pincel. Eu sei que o fato da Copic oferecer reposição de pontas e refil de tintas
faz dela uma opção mais barata a longo prazo, principalmente porque se você for profissional, você não vai querer esperar chegar uma caneta da China para poder continuar o seu trabalho, que provavelmente tem um prazo de entrega. Mas para o iniciante que ainda nem sabe que cores comprar ou se vai gostar do material, elas são um investimento muito pesado. Se você testar marcadores e se apaixonar por eles a ponto de usar o material e ele ser o material que você mais usa, ou se você usar eles no seu trabalho, já que tem gente que faz design de modas e usa esse material para colorir os designs, ou mesmo alguns arquitetos que utilizam para renderizar alguns projetos, aí você pode, conforme uma caneta terminar, comprar uma cor equivalente da Copic e ir construindo a sua coleção. Eu não acho que eu vou fazer isso, eu comprei essas 6 cores da Copic que vocês vão ver na lista só para testar, mas marcadores em particular eu não sei se eu quero investir tanto dinheiro nesse material. Apesar de eu gostar muito, nenhum marcador à base de álcool é resistente à luz. Todos eles vão desbotar com o tempo, então a durabilidade da sua arte não entra na decisão de compra de uma versão mais cara desse produto. Sem falar que eu não uso tantos meus marcadores a ponto de valer a pena investir numa versão da Copic pela disponibilidade de refil. Enfim, mais algumas dicas. Quanto ao papel, eu não uso um papel especial voltado para marcadores. Um papel normal artístico de 140 gramas para cima, 140, 180, funciona. Sempre coloque um papel atrás da sua folha, mesmo achando que você não vai fazer tanta mesclagem assim no seu desenho. O marcador sempre mancha o verso da folha e ocasionalmente a folha seguinte do seu sketchbook ou a sua mesa, mas deve conseguir limpar sua mesa sem problemas com álcool. Assim que você receber o seu kit, teste as cores e anote os números do seu marcador. Os números ou o nome. Alguns marcadores têm só números, outros têm letras e números, alguns têm nome. Depende da marca. Assim que você receber, você tem que fazer esse teste de cor. Porque muitas vezes a cor da tampa não é nada parecido com a cor de verdade da tinta. Se não tiver com a sua relação de cores durante o seu processo de colorir o seu desenho, teste a sua caneta num papel à parte antes de aplicar no seu desenho para não cometer nenhum erro. Outra coisa que me confundiu muito da primeira vez que eu usei. Às vezes, quando você aplica uma cor muito clara em cima de uma cor muito escura ou uma área já saturada de tinta do seu desenho, a cor mais clara acaba dissolvendo a cor escura. Eu imagino que isso ocorra porque as cores mais claras devem ter mais álcool diluindo o pigmento, e esse álcool em excesso deve dissolver a cor saturada que já estava no papel. Isso não é um grande problema, só espere secar e trabalhe por cima refazendo suas camadas. Só é bom saber para você não ficar confuso e tentar descobrir por tentativa e erro o que aconteceu. Se você usa canetas nanquim, é sempre bom testar para ver se elas são compatíveis com o marcador e sempre dar um tempo para ela secar antes de aplicar o marcador. Eu, em geral, uso lápis de cor por cima do marcador para fazer as minhas linhas, o que evita problemas. Mas você também pode fazer isso com a caneta nanquim, colorir primeiro e fazer a sua line art depois. Também é bom usar um lápis colorido apagável para fazer o seu esboço ou clarear o seu esboço feito com grafite antes de aplicar a caneta. O grafite em excesso pode misturar na cor do seu desenho e deixar a área mais acinzentada. Você pode ver que eu não fiz isso nesse desenho e corri um risco. Eu deveria ter usado um limpa-tipo e clareado as minhas linhas. Enfim, essas são as dicas que eu acho que eu queria ter recebido quando eu comecei a usar os marcadores. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Vejo vocês na próxima. Tchau, tchau! Tudo bem, acontece.